Uma influenciadora com milhões de seguidores no Instagram posta fotos incríveis sobre a sua vida de celebridade, modelo, cantora e ativista pelos direitos humanos. Gosta de esoterismo? É bi, pai brasileiro, já veio ao Brasil, já fez uma playlist com Pablo Vittar e lançou a própria marca de roupas, além de fazer publicidade para grandes marcas. Isso tudo talvez já possa ser esperado de uma influenciadora tão grande assim, mas parece que tem algo de estranho com ela. Seu nome é Miquela Souza, ou Leo Miquela no meio artístico, e desde 2016 posta fotos no Instagram, que no início gerou muitas dúvidas nas pessoas. Alguns diziam que ela era real, outros que não, ou até iam mais longe e suspeitavam que aquilo não passava de um golpe de publicidade do jogo dos The Sims. Mas depois essas dúvidas desapareceram quando aconteceu algo inesperado. Em 2018, sua conta na plataforma foi supostamente hackeada por uma outra influenciadora chamada Bermuda. E assim foi revelado que Miquela, assim como Bermuda, não existe no mundo físico. Elas são influenciadoras digitais virtuais. Ou seja, influenciam pessoas digitalmente e elas em si são virtuais. Existem apenas como sequências de zeros e uns dentro de computadores. Agora, o que é mais curioso de tudo é que a própria Miquela descobriu isso junto com o público. Ou pelo menos foi assim que ela se comportou. Ela disse que ficou muito chocada e que se sentiu traída ao saber que toda a história de sua vida foi implantada na sua cabeça para fins puramente mercadológicos por uma empresa chamada Brud. Mas depois ela ficou bem, já teve até um namorado de carne e osso. E não me pergunte como isso funciona. Ela usou toda essa crise de identidade para se aprofundar ainda mais nas causas de minorias, participando do movimento Black Lives Matter e também de projetos de defesa dos direitos LGBTQ. E o que é mais curioso é que a sua atuação política não se limita a apenas fazer um post ou usar uma hashtag. Apesar de saber que não é real, ela já fez mudanças bem concretas. Já usou sua influência para arrecadar dinheiro para causas que acredita no mundo real. Agora, é importante dizer que ela não foi a primeira celebridade a não possuir um corpo físico. A banda Gorillaz, por exemplo, possui integrantes virtuais. E o caso mais famoso aqui no Brasil, que mais se aproxima de uma influenciadora virtual, é a Lu, do Magazine Luiza. Mas tanto os integrantes virtuais do Gorillaz quanto a Lu claramente não possuem a pretensão de se comportar como um ser humano. No Gorillaz se comportam mais como personagens de desenho animado em clipes musicais. Já a Lu, nas redes sociais, até deixa transparecer uma certa personalidade própria, mas a maioria da sua existência é dedicada a falar sobre produtos das lojas Magazine Luiza. Ou seja, ela tem um comportamento muito mais de um mascote de uma empresa do que de um ser humano complexo, assim como eu e você. O que na verdade é algo positivo, porque assim nós sabemos quais são os reais interesses por trás da Lu, que é vender seus produtos. Mas no caso da empresa por trás de Miquela, não fica tão claro quais que são as suas reais intenções. Miquela tem uma presença no meio digital idêntica à de uma pessoa real. E no mundo de hoje, isso é real o suficiente para a maioria das pessoas. Para entender isso, imagine uma celebridade de carne e osso. A Rihanna, por exemplo. A esmagadora maioria dos seus fãs nunca terão a chance na vida de ver e muito menos tocar nela. Para eles, ela só existe no meio digital. Então, para fins práticos, Rihanna e Miquela são igualmente reais para os seus fãs. Ambas serão somente vistas através de uma tela. E aí você pode pensar que claramente não é a mesma coisa. Não precisa ser um especialista para olhar para uma influenciadora virtual para dizer que aquela é apenas uma imagem gerada em computador. Ah, isso é tudo computador, essa porra. Sim, isso é verdade. Mas a tecnologia avança. A própria Miquela, quando começou, era menos realista do que é hoje. E nada impede que ela se torne visualmente cada vez mais parecida com um ser humano de verdade. Pensa só no nível de imagem hiperrealista que computadores conseguirão fazer no futuro para os influenciadores virtuais. E isso talvez esteja mais próximo do que você imagina. E o motivo dessa rapidez, bom, você pode ver nos stories que eu acabei de postar no Instagram.
E eu aproveitei e deixei o link da Miquela lá para vocês verem. Depois dá uma olhada. Ok, mas o fato é que quando nós chegarmos nessa era da geração de imagens indistinguíveis da realidade, o que vai impedir de celebridades de carne e osso de se aproveitarem disso? Com essa tecnologia acessível, a Rihanna, ao invés de se incomodar, se aprontando para fazer fotos e às vezes tendo até que viajar para isso, ela pode simplesmente ter uma espécie de dublê virtual para fazer o que ela não pode ou só não tá afim. E quando for possível, além da imagem, gerar também uma voz, esse dublê pode estar em vídeos, clipes musicais ou até atuando em filmes por ela. E assim, bastaria ficar em casa ganhando dinheiro enquanto o seu dublê virtual trabalha por você. Sem um menor esforço, ela, atores de Hollywood e qualquer celebridade podem continuar para sempre, jovens e bonitos nas telas, até mesmo depois do falecimento do indivíduo físico. E aí nesse ponto, o que sobraria da Rihanna é literalmente apenas a sua imagem e voz. A partir desse momento em diante, em todos os aspectos, seria igual a Miquela. Ou seja, até certo ponto, influenciadores virtuais são reais. Porém, parece ainda existir um limite para eles. Isso ficou claro quando uma marca de roupas, a Calvin Klein, lançou uma campanha publicitária dando visibilidade à causa LGBTQ. Na propaganda, haviam celebridades pertencentes a essa minoria, e uma delas era Miquela. Ela apareceu dando um beijo em uma modelo, o que gerou um certo alvoroço. Muitos dos seus fãs acharam que foi um ato positivo que ajudou na luta contra o preconceito. Porém, pairou no ar uma certa dúvida, porque será que não seria melhor ter uma pessoa de verdade ao invés dela? Provavelmente. Apesar de ter uma influência real, ela não tem sentimentos para saber o que é de fato sofrer perseguição por intolerantes. Por trás dela não existe uma inteligência artificial avançada capaz de sentir coisas. Na verdade, não existe inteligência artificial nenhuma. Ela é só um aglomerado de pixels. O que faz ela e qualquer outro influenciador virtual serem tão disruptivos não é a tecnologia, é o storytelling, a contação de histórias. Cada post, foto, frase ou gesto sutil parecem que são naturalmente feitos sem esforço nenhum por uma menina com valores próprios. Porém, tudo isso e muito mais é pensado e planejado à exaustão nos bastidores por uma equipe que não sabemos ao certo se é composta por pessoas verdadeiramente preocupadas com causas nobres ou se agem apenas pelo dinheiro. Mas e as celebridades de carne e osso? Também, será que elas não agem pelo dinheiro? Será que também não existe uma equipe toda por trás planejando cada passo? O que nós conhecemos como celebridades de carne e osso podem ser apenas personagens arquitetados por um grupo de marqueteiros. E podem também usar edições de fotos para parecerem estar ainda mais em um padrão completamente inatingível para os meros mortais. Porém, nós, pessoas comuns, também estamos sujeitos a isso. Afinal, a gente só posta o que quer. E isso acaba projetando uma imagem de como nós queríamos ser vistos pelos outros. E a culpa de tudo isso? Bom, pode ser das próprias redes sociais, que estão nos obrigando a sermos apenas uma mera, simplista representação ideal de um ser humano, assim como o Miquela. Agora, sabe quem é que nunca teve esse tipo de problema? Neandertais, é claro. No passado, essa espécie de seres humanos já se encontrou com a nossa e infelizmente desapareceram. Agora, para saber o porquê disso, basta clicar bem aqui, ou de repente ver esse vídeo relacionado, assim como o Diogo, que aproveitou a quarentena para deixar as redes sociais um pouco de lado e tirar o atraso da sua lista de livros e beber um pouquinho de água, é claro. E Diogo, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo.